Bom dia, Elisa, Pedro, Theo, todo mundo está com a gente aí no Live CNN, os indiciados e todo mundo, né? Todos os espectadores minimamente interessados no assunto política quer ver o que há no relatório da Polícia Federal que levou ao indiciamento de Bolsonaro e mais essas 11 pessoas pelo crime do desvio, tentativa de venda das joias sauditas. Esse documento foi elaborado pela Polícia Federal, vai ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, ainda não está lá. Eu acabei de falar com o STF, que informou não ter recebido, atualizando aí a informação, ainda não recebeu o relatório da PF, que conclui pelos indiciamentos. Hoje à tarde está aberto o protocolo. Esse documento só poderá ser encaminhado ao STF pelas vias oficiais. Então, tem uma expectativa de que o relatório da PF sobre o indiciamento de Bolsonaro e outras 11 pessoas pelo caso das joias sauditas chegue ao Supremo nesta tarde, Ontem veio a notícia, mas não veio o relatório. Os indiciados e mais especificamente a defesa do ex-presidente fez questão de ressaltar aqui em conversa comigo mais cedo que precisa ver o relatório antes de vir com argumentos mais amplos aí sobre a sua defesa. De modo geral, eles dizem, não temos culpa nenhuma, mas eles querem saber exatamente a quais achados, quais provas a Polícia Federal encontrou nesse processo de investigação. A gente sabe a conclusão da investigação, que é o indiciamento, apontar aí que há indícios de culpa do ex-presidente e também dessas outras 11 pessoas, entre elas ex-secretários, ex-ministro de governo, pelos crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Mas como foi o passo a passo da investigação? Já é sabido que a PF encaminhou uma equipe para os Estados Unidos por pelo menos 2 semanas. Eles trouxeram de lá imagens, documentos, mostrando o caminho que foi tomado por essas joias, relógios, num processo ou numa tentativa de venda, para obter recursos, dinheiro com base em presentes que seriam do patrimônio público e não itens personalíssimos do presidente da República. Tem uma série de argumentos por parte de quem está sendo acusado, dizendo, olha, eu nem sabia de joia, nem sabia dessa operação de recompra, ou outros falando, esses itens eram presentes para o presidente da República, não eram para estar no patrimônio público. Eles têm essas teses já conhecidas de defesa. Falei agora há pouco com o ex-secretário de comunicação do governo de Bolsonaro, o Fábio Weingarten. Ele resumidamente disse: nunca soube de venda, nunca soube de presentes, nunca soube de gabinete de classificação. Na época, o que eu fiz foi uma gestão de crise da imprensa, porque Weingarten disse que tomou conhecimento, assim como o país, por meio das notícias de jornal, que Bolsonaro havia recebido estes presentes. Mesmo ele tendo sido parte do governo anterior, disse que não sabia desses presentes e que também não participou dessa operação recompra, dessa ideia de vender e depois que ficaram sabendo aqui no Brasil que Bolsonaro havia levado essas joias para fora do país, os auxiliares do ex-presidente tentaram trazer de volta a joia porque houve uma cobrança pelo Tribunal de Contas da União. Weingarten disse que o que ele fez foi uma gestão de crise, uma gestão de comunicação e que achou um absurdo o fato de estar entre esses indiciados. E como o Pedro Duran disse, de fato, não é surpresa para ninguém, Todos esses nomes já haviam sido trazidos aí à tona como investigados, já tinham sido chamados a prestar depoimento. Agora é só mais uma nova fase, uma fase de indiciamento, de conclusão das investigações para que se dê sequência mesmo à etapa de julgamento, Se o Ministério Público vai fazer denúncias, se o Supremo Tribunal Federal irá acolher esta denúncia e se em processo de julgamento, de fato, estas pessoas serão condenadas.